Se você está pensando em comprar uma casa em Portugal em 2026, seja primeira habitação, seja para investimento, é importante entender uma coisa antes de tudo: o mercado mudou. Então, se você não souber os impactos dessa mudança e as coisas também que não mudaram, você pode estar cometendo um erro muito grave e perder milhares de euros. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que se mantém, o que mudou, qual a tendência do mercado e vai te ajudar nas suas próximas compras. E para falarmos das principais mudanças que tiveram esse ano, a gente precisa falar um pouco do que aconteceu no ano passado. Os preços aumentaram 24% em um ano. E que isso aconteceu? Em janeiro de 2026, a gente teve um impacto no metro quadrado, que é o maior pico da história. Vamos agora falar das 4 principais mudanças do mercado imobiliário português que tivemos esse ano, em 2026. E fica comigo, porque a quarta mudança é a mais importante. A primeira mudança, e que todos sentem na hora: os preços. Os preços continuam muito altos se comparados a 5, 10 anos atrás. Cada ano, como foi falado, foi 24% de aumento. Quais são as zonas que são mais caras em Portugal? Lisboa, depois Algarve e Madeira. E os preços da região do centro continuam mais acessíveis. E algo que está caótico nesse momento é uma faixa de valores de imóveis até 300 mil euros. Porque, com o benefício do 100% do governo, todos os jovens estão buscando imóveis em Portugal, de norte a sul. Então, quando surge o produto bom, até 300 mil, temos o quê? Uma semana, 15 dias para fechar negócio. Então, a depender da faixa de valor, podemos ter uma corrida atrás do tempo, ou outras você consegue ter mais tempo para decidir. Porque a partir de 300, mais 350, 450, o mercado já reduz a demanda, ou seja, a oferta continua mais alta. Então, o comprador tem um benefício de conseguir esperar mais para tomar de decisão. Então, a depender de onde você quer comprar o imóvel, impacta no tempo de decisão. A segunda mudança do mercado é a continuidade de benefício do governo até os jovens de 35 anos, onde permite que se compre até 100% do valor do imóvel. Isso é importante dizer: os jovens têm que estar morando em Portugal, ou seja, residência fiscal em Portugal, precisa ter renda em Portugal. Então, Michele, eu tenho um filho que é português, mas mora no Brasil. Não pode. Tem que ter, realmente residir no país e realmente comprar, fazer renda no país, para o governo te dar esse benefício de isenção de IMT, que é o imposto de transação, e a isenção do imposto de selo. Além disso, você consegue financiar junto com o banco os 100%. Normalmente você consegue financiar 90%, mas o governo acrescenta esse 10% para o jovem até 35 anos, inclusive 35, tá? E isso muda realmente o jogo, porque desde o ano passado, a tendência, como eu comentei, os preços continuam a subir. Esse nicho, faixa de valores que eu comentei, a 300 mil, continua muito concorrido. E o comprador que não tiver um planejamento financeiro para poder tomar decisão na primeira visita ou na segunda visita que faça, muda o jogo. Porque, vamos supor, tive alguns casos no ano passado que o comprador, na primeira visita, fechou o negócio. Porque tinha já a pré-simulação feita no banco, a pré-aprovação feita no banco, e quando foi visitar por um imóvel que já estava com essa pré-aprovação, só foi realmente fechar o contrato e fazer a escritura. É diferente quando você vai fazer visita sem saber nem até que valor você está aprovado. Então, o principal caminho antes de qualquer tipo de visita é fazer um planejamento financeiro, fazer as simulações junto com o banco, ter um crédito pré-aprovado e depois é mais fácil de fechar negócio. Isso muda realmente o jogo imobiliário. A terceira mudança, e bastante importante, foi a recente aprovação da Lei de Habitação, onde teve uma mudança do IVA, onde antes era 23%, o IVA de construção, e passou a ser 6%. E isso, a gente vê uma tendência que a gente espera que isso impacte nos preços da venda. Isso não vai ser uma mudança de imediata.
A gente vai ter que esperar como é que isso vai desenvolver, né, daqui a 1, 2 anos, porque o que está sendo construído agora está tendo esse benefício fiscal. Mas a gente já vê uma melhora, né, no futuro, de uma oferta mais competitiva. É isso que a gente espera, todo mundo espera, mas precisamos esperar e ver, ficar de olho no que vai acontecer nos próximos 2 anos. A quarta mudança, e que muita gente ignora, é o Euribor. O Euribor é o indexante de juros que os bancos utilizam para fazer o ajuste do crédito. A tendência que a gente está vendo é que ela está a subir. Desde o verão do ano passado, a gente começou já a notar essa subida da taxa de juros e com a guerra do Oriente Médio, pressionou cada vez mais o Banco Central a continuar nessa subida. Então, o que eu falo, antes de você contratar um crédito banco, é importante você estudar as opções que existem. Tem a taxa variável, tem o Euribor, então você pode ser de 3 meses, tem de 6 meses, tem de 12 meses. Então, a variação pode acontecer nesses períodos, somente pelo Euribor. Tem a taxa mista, que você pode ser 2, 5 anos, 10 anos de taxa fixa, ou seja, não muda durante esse período, e depois ela se torna variável pelo Euribor. Ou tem a taxa completamente fixa, mas nesse caso não surgiram muito, porque geralmente as taxas são muito altas e é um período como a gente sabe que o mercado está instável, mas a gente sabe que as coisas vão se resolver em breve. Então, gente, resumindo, essas 4 mudanças temos que ficar de olho em 2026. Então, a gente está a falar dos preços, que eles continuam a subir, mas de forma mais lenta. Temos o pacote do governo, que continua até final de 2026 para os jovens até 35 anos. Temos o pacote fiscal do governo, que a tendência é reduzir os custos de construção e vamos impactar aí no futuro os preços dos imóveis. E o quarto, mas não menos importante, o Euribor, que vai impactar completamente sua decisão do crédito bancário, que vamos falar lá na frente. Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo especial para falar de todos os detalhes de crédito à habitação aqui em Portugal. Então, gente, fica aqui no canal, curte, compartilha, toca o sininho, porque muita coisa boa eu vou gravar para você que está pensando em comprar imóvel aqui em Portugal e nem sabe por onde começar. Até já!